Meus amigos, é com renovada alegria que a gente agradece a presença do Hélio Tinoco em nossa casa mais uma vez, trazendo a sua palavra fácil, o seu conhecimento no tema evangélico Bem-aventurados os aflitos. Meus queridos companheiros da Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé, companheiros de outras casas, co-irmãs, possivelmente presentes entre nós, alguém hoje vindo pela primeira vez a essa casa espírita, os companheiros internautas que nos vão escutar mais tarde, muito boa noite a todos nós. Queridos, a primeira reflexão que eu quero trazer como introdução para essa palestra é nos perguntar: por que viemos a essa casa? Por que viemos até aqui? Por que escolhemos reservar esse horário, esse espaço de nosso dia, tão atribulado, com tantas questões a serem resolvidas, para vir a essa casa de Jesus? Talvez as intenções mais imediatistas, que também são válidas, talvez tenhamos vindo para encontrar os companheiros e trocar esse caloroso abraço fraterno que tanto nos renovam as energias. Talvez também tenhamos vindo em busca do lenitivo físico ou do consolo emocional, de ouvir uma palestra, de ouvir uma exposição espírita e também de receber o passe, tomar a água frutificada. São, sem dúvida alguma, motivos muito válidos. No entanto, meus irmãos, há um mais profundo que deveria nortear as nossas principais intenções. Viemos até essa casa de Jesus, mais uma vez, na tentativa de conseguir enxergar a nós mesmos, de olhar para os nossos corações, para entender os nossos sentimentos, para buscar compreender a nossa posição diante da dinâmica da vida e tomar uma posição, quem sabe, mais acertada, dessa vez, nessa noite, a favor de Jesus. Viemos aqui a essa casa, meus irmãos, porque somos seres necessitados da divindade. Algumas vezes trazemos uma ideia errônea, equivocada mesmo, de um conceito formulado no passado, onde nós nos achávamos e nos achamos autossuficientes. Meus irmãos, a autossuficiência é um enredo mascarado pelo orgulho e pelo egoísmo. Todos nós somos seres necessitados. Quantas vezes ao longo da vida nos portamos como alguém que não precisa do outro. Até já estamos dispostos a ajudar, até estendemos as mãos, mas todos nós somos seres necessitados. Precisamos, eventualmente, do socorro e do auxílio alheio. Mas, apesar de sermos seres necessitados, também somos seres necessários. Há um projeto, meus irmãos, um profundo projeto de Deus em andamento. Um projeto que visa a reconstrução do mundo num lugar melhor. Um projeto que é baseado numa fala de Jesus a Deus, registrada no seu Evangelho, onde ele teria dito-nos que nenhuma de suas ovelhas haveriam de se perder. Esse projeto está em andamento. Eu costumo chamá-lo de projeto de resgate da humanidade. E nesse projeto, para a construção de um mundo de paz e de fraternidade, todos nós somos úteis e podemos funcionar muito bem. Todos nós podemos ser úteis. Todos nós somos necessários. Então, mesmo que eu tenha limitações, mesmo que eu tenha fraquezas, mesmo que eu seja pequeno aparentemente, todos nós podemos contribuir fazendo apenas a nossa parte para transformar o mundo num lugar melhor. Então viemos a essa casa de Jesus, meus irmãos, para repensar nós mesmos, para ouvir verdades evangélicas, e nos questionar, e nos forçar, e nos colocar em xeque, na intenção de nos tornarmos praticantes da palavra e não somente ouvintes, como diria Tiago na sua carta. Então, meus irmãos, que essa noite possa ser especial para cada um de nós, encarnados e desencarnados, e que essa noite contribua profundamente para que nós tomemos um posicionamento a favor de Jesus e que ela some nos nossos esforços para atingir a perfeição moral, para encontrar paz, equilíbrio, harmonia e felicidade. Que os amigos espirituais, então, presentes aqui, da equipe do Irmão Tomé, possam se utilizar de mim, apesar das minhas dificuldades e limitações, mas que possamos travar aqui, estabelecer a linguagem do coração, a fim de que saiamos daqui todos nós, renovados na fé, na esperança, no entusiasmo santo e extremamente melhores do que estamos chegando. Tenho plena convicção que esses companheiros conhecem-nos o coração.
Ele sabe a sua aflição, Ele sabe a sua dor, Ele sabe o seu desafio. Então é que eles possam nos ajudar para que o consolo e a esperança que a doutrina espírita produz possam impactar os nossos corações. O tema proposto, então, bem-aventurados os aflitos. Meus irmãos, algumas vezes nós ficamos pensando que as palavras de Jesus não foram muito bem compreendidas. Como é que podemos compreender essa bem-aventurança, essa máxima do Cristo? Bem-aventurados os aflitos? Consultando uma outra tradução da Bíblia, nós percebemos que há também uma mudança de terminologia, onde é dito, bem-aventurados os que choram. Felizes os que choram. Como é que podemos entender isso? Qual é a contribuição que a doutrina dos Espíritos pode nos dar para que esse entendimento dessa bem-aventurança faça diferença na nossa história? Para começar a pensar nessa questão, meus irmãos, é preciso entender que Jesus falava para individualidades. Ele falava para o espírito imortal. As falas de Jesus transcendiam e muito as simples questões materiais da época. Talvez ele tenha usado fatos materiais para enriquecer e endossar as verdades espirituais. Mas Jesus falava-nos como a espíritos imortais. Ele sabia que, inevitavelmente, em outras encarnações, em outras oportunidades, nós reveríamos esses conceitos. E no nível de evolução maior, e com um entendimento moral também maior, nós compreenderíamos mais profundamente. Assim como alguém que assiste um filme pela segunda ou pela terceira vez, e consegue enxergar detalhes que na primeira ou na segunda oportunidades não teria conseguido. Então nós percebemos que Jesus falava para espíritos imortais. Falava como alguém que nos ama profundamente. E sabia que os seus ensinos seriam determinantes, meus queridos, para alcançarmos paz e felicidade. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados aqueles que são aflitos. Eu fui até o dicionário para buscar o significado de aflição. Acompanhem comigo na tela, meus irmãos. Diz que a aflição é um grande sofrimento, uma dor profunda, é também tormento, pena moral, ânsia, mágoa. Talvez felizes aqueles que sofrem porque já perceberam a sua condição deficitária de evolução. Quantas vezes, meus irmãos, estamos tal qual Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, num dos seus registros na carta aos Coríntios, ele vai dizer, o mal que quero fazer, o bem que quero fazer, eu não consigo. O mal que não quero, esse eu faço. Quantas vezes nós hoje vivenciamos exatamente a mesma história, o mesmo enredo? Quantas vezes temos lutado com uma fraqueza, com uma dificuldade de qualquer moral, mas temos sido ainda derrotados. Apesar das boas intenções e dos bons investimentos e do trabalho que fazemos, algumas derrotas farão parte da nossa realidade. Não podemos nos sentir inferiores e muito menos desistir do processo de progresso moral porque temos algumas derrotas. É o próprio Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, intitulado Cântico da Vitória, ele vai dizer que em Jesus Cristo todos nós somos mais do que vencedores. As derrotas temporárias não são definitivas, claro, porque são temporárias. São derrotas que nos ajudam a angariar recursos morais e forças para a grande conquista da perfeição moral. Então precisamos validar o nosso momento atual. Não importa qual é a sua fraqueza. O que importa é que nós podemos aprender através dessa fraqueza e nos decidir a vencê-la, porque nós temos recursos e ferramentas possíveis para nos tornar um grande guerreiro para combatermos o bom combate. No entanto, na definição de aflição, ainda chama de sofrimento. E quando encontramos a palavra sofrimento, nós lembramos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, e nesse capítulo 5, ele vai dizer que os sofrimentos têm causa. Queria abrir aqui um parênteses, meus irmãos, para a gente compreender um conceito que foi sendo alterado ao longo da modernidade da história, ao longo da psicologia, com relação a sofrimento. Nos dias de Allan Kardec, em 1864, quando foi escrito o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sofrimento e dor tinham o mesmo significado. Eram palavras sinônimas.
No entanto, a psicologia moderna vem fazendo uma diferença. Eles entendem, os psicólogos, que sofrimento é desnecessário, é uma opção. A dor, sim, é necessária e inevitável. Então, o sofrimento seria aguçar a dor, seria ficar focando na dor, seria implementar a dor. O aguçar da dor seria o sofrimento. Nós podemos passar pela nossa história, sentir as dores necessárias da vida, sem sofrer. No entanto, aqui, sofrimento e dor têm o mesmo sentido. Sigamos então. Quando ele fala de causas dos sofrimentos, ele vai apresentar 2 tipos de causas no capítulo 5. A primeira delas, as causas atuais. Aquelas que nós construímos nessa própria encarnação. E curiosamente, os amigos espirituais vão discorrer nesse capítulo, nesse item, dizendo que a maior de todas as causas estão nas causas atuais. A maioria dos sofrimentos, das dores que passamos hoje, são resultantes das escolhas e decisões equivocadas que tomamos nesta vida. No entanto, se nós não compreendemos os motivos pelos quais sofremos, e se fizermos uma análise honesta, vamos detectar sim, que algumas das dores que passamos foram questões que escolhemos equivocados. Se nós não encontrarmos nessa realidade atual, as causas terão vindo de encarnações anteriores. Meus irmãos, todos nós somos devedores. Todos nós, ao longo do processo de evolução da raça humana, cometemos erros. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, o item 5, o benfeitor espiritual vai fazer um comentário dizendo que a civilização, para nós atingirmos um nível de civilidade, inicialmente precisaríamos passar pela barbárie. E a barbárie nos deixou marcas profundas de assassinatos, de crimes, de saques, de roubos. Mas assim que a civilização passou pela barbárie, ela se encaminha para se tornar uma civilização material, onde os valores materiais, o ter, é muito mais importante. No entanto, ao longo do processo de evolução, chegaremos a um patamar de civilização moral. Talvez hoje estejamos num trânsito entre civilização material e civilização moral. Mas ao longo desse todo o percurso que fizemos, como espíritos imortais e milenários que somos, nós construímos dívidas. Então, se você encontra na sua vida um problema qualquer que seja, na atualidade, e ele não tem uma razão para existir, é porque em vidas passadas você o causou. Esse conceito espírita, meus irmãos, é fundamental. Porque ele nos faz entender que não é Deus que castiga. Deus não nos pune. Deus apenas cria leis. E à medida que eu compreendo isso, eu entendo então que os resultados da minha história foram promovidos por mim mesmo. No equívoco, na ignorância, ou então muitas vezes por opção. Então Deus pode ser acessado. Eu não fico mais zangado com Deus, nem me aborreço com Ele. Eu aceito a minha história, entendendo ou não, como sendo resultado de mim próprio. Então eu posso acessar a Deus e pedir a Ele ajuda para passar pela dificuldade. Meus irmãos, quantas vezes na nossa infantilidade espiritual ficamos zangados, ficamos de mal com Deus e perdemos o nosso principal alimento. Queridos, nós somos espíritos imortais, necessitados do contato com Deus. Há uma dependência da divindade. Nós somos seres dependentes, criados por Deus e gravitando em direção a Deus, como diz a questão 1009 do Livro dos Espíritos. Em direção a Deus, voltando e retornando sempre. Há uma necessidade, então, do contato com Deus. Se você puder ouvir agora o seu coração, você vai perceber o quanto ele está batendo sereno. Sabe por quê? Porque agora aqui você está recebendo o principal alimento da sua história. Nós não podemos, meus irmãos, matar a sede da alma com a matéria. Já tentamos isso de forma repetitivas, muitas vezes, e nos frustramos. Não foi possível. Mas talvez ainda repitamos o mesmo erro. Porque buscamos matar a sede da alma com a matéria. Falava hoje à tarde na União Espírita Cristã, lá de Vila Velha, e me lembrei de fazer uma comparação que quero repetir aqui. Matar a sede da alma com a matéria é como estar com sede e chegar em casa
e ao invés de tomar um copo de água, chupado uma laranja. Já estava descascada, geladinha, e parece que momentaneamente a sede é aplacada. Mas inevitavelmente haverá um momento da sua história, da minha história, da história dos desencarnados presentes que vieram aqui para tratamento, que nós vamos precisar nos render de fato a uma busca pelo alimento espiritual. Matar a sede da alma com Jesus. Mas avançando no nosso raciocínio, meus irmãos, vejam bem, Livro dos Espíritos, na questão número 4, Kardec vai imprimir um raciocínio com relação à ideia de causa e efeito. Ele vai mostrar para a gente que nós somos resultados. Nessa questão, os benfeitores espirituais vão dizer a Allan Kardec que não há um efeito sem causa. Começava aqui os benfeitores espirituais concluir um raciocínio que começou com Paulo de Tarso, que começou na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Digamos que seriam os primórdios da ideia da lei de causa e efeito, que somente no Espiritismo se faria por completa. Mas nessa questão, no capítulo 6, versículo 7, Paulo de Tarso escreve assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Seria uma infantilidade alimentar a ideia de que podemos semear espinhos e colher figos. Está no Evangelho do Cristo, nós colhemos exatamente aquilo que semeamos, mesmo que algumas vezes tenhamos semeados por equívoco. Os resultados sempre nos retornarão. É a lei de causa e efeito. Claro que aqui, Paulo de Tarso, ainda iniciando a ideia, ele não tinha ideia, ele não tinha essa conclusão de que poderemos ter atenuantes, de que a lei de causa e efeito não é uma lei implacável, mas uma lei corretiva. E à medida que aprendemos a lição, aquilo que nós semeamos pode ser pago de uma maneira mais reduzida, mas enfim, é um assunto para uma outra oportunidade. Fato é que, meus irmãos, maduramente nós podemos entender esse conceito. Você colhe o que semeia. E cabe aqui uma segunda reflexão dessa noite. O que você tem semeado? Quantas vezes, meus irmãos, temos guardado no nosso coração um compartimento secreto cheio de ódio? Esses adventos políticos que têm acontecido na mídia têm me feito refletir bastante. Quantas vezes eu tenho me visto como algoz? Eu tenho matado muitas pessoas. Tenho vontade que eles morram. Meus irmãos, eu não sou juiz de ninguém, nem posso me comportar assim, mas eu posso enxergar nesse meu comportamento o homem que eu sou. E começar a tentar trabalhar esses sentimentos, porque a intenção de nós cristãos deveria ser orar e compreender as atitudes que eles tomam hoje, que provavelmente nós tomamos igual no passado. Senão não estaríamos aqui no nível de consciência que estamos. Então condenar o outro é fácil. Difícil é olhar para a gente mesmo, enxergar os próprios erros e começar a corrigir. Parece que de alguma maneira esses adventos têm nos separado, têm nos dividido. Nós não somos um partido político, meus irmãos. Nós somos uma instituição que prega o Evangelho de Jesus. Costumo dizer, o nosso partido é o amor. Respeitemos a posição de cada um. Façamos a nossa melhor parte, esperando e confiando de que o comando das operações... Está dando uma microfonia? O Beto vai acertar aqui. O comando das operações estão na mão de Jesus. Confiemos. A crise será necessária. A crise é necessária. Ela trará resultados muito importantes para os conceitos e para as ideias que nós hoje vivenciamos. Mas retornando ao tema e voltando adiante, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 52, naquele episódio da prisão de Jesus, há uma fala do Cristo diante da atitude de Pedro de tirar uma espada. Segundo os historiadores, a espada não lhe pertencia mais, tirou de um soldado, ele não andava mais armado, mas ele corta a orelha do soldado. E diante desse fato, Jesus coloca a orelha no lugar e diz assim para Pedro. Então Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Jesus ensinando-nos que o resultado que nós obtemos hoje é consequência das atitudes e escolhas que tivemos. É hora de refletir, meus irmãos. O que eu tenho semeado em meu coração?
E a pergunta é, o que eu pretendo colher? Eu quero ser respeitado, eu quero tolerância, eu quero amor, eu quero paciência, eu quero compreensão. Sim, então é isso que eu preciso semear no meu dia a dia, na minha vida, no trânsito, na família, no meu trabalho. Avançando, meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, voltando para o item 5, capítulo 5, item 3, vai falar de justiça divina. Vejam a ideia da justiça divina. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Não um conceito que nós não podemos raciocinar. Vejam, se nós hoje vivenciamos o que vivenciamos, o resultado está nos investimentos do passado. Ponto. Mas observem que coisa interessante. O que é justiça? Aqui aconteceu a justiça. Nós temos uma ideia de justiça como sendo igualdade. Vejam, 3 rapazes de altura diferentes queriam assistir um jogo de beisebol americano. Nós demos a cada um deles um caixote. Eles receberam igual. Houve justiça? Não. A ideia de justiça, meus irmãos, então, é distribuir, é dar a cada um aquilo que ele necessita. Para alguns menos, para alguns mais. A ideia de justiça divina não é a mesma que nós temos. É preciso equalizar a nossa ideia, o nosso conceito com o conceito divino. Na verdade, meus irmãos, é preciso fazer isso todas as vezes, em todos os tempos. Será que o que eu estou pensando está correto? Porque muitas vezes meu raciocínio é muito lógico. Quer ver um deles que enganam muito a gente? Olha, foi ele que começou a briga, é ele que tem que pedir desculpas. Faz sentido? Mas não é o Evangelho. O Evangelho nos propõe perdoar 70 vezes 7. E diz que devemos ser os primeiros a tomar a iniciativa do perdão. Então esse conceito de justiça foi equivocado. Por isso, meus irmãos, é preciso repensar a justiça, para repensar a lei de causa e efeito, e repensar por que nós sofremos. E por que Jesus diz que são felizes os que sofrem. Então vamos lá. O livro de João, capítulo 4, versículo de 1 a 18, vai contar aquela história muito conhecida da mulher samaritana. Nós já lemos, já ouvimos inúmeras vezes. Esse episódio é muito curioso. Ele tem um dado muito curioso. Jesus teria comentado com seus discípulos, ele estava em Jerusalém e ele iria para Caná da Galileia. Era essa a viagem. Deve ter dito aos discípulos no dia anterior, olha, nós amanhã vamos a Caná. Os discípulos imaginaram, vamos fazer o caminho natural. Desceria ali pelo Vale do Jordão, porque era arborizado, fresco, tinha água, caminhariam, passariam por Nazaré, quem sabe até tomariam um café na casa de Maria, aproveitar a viagem, né? E chegariam facilmente a Caná. No entanto, Jesus prefere fazer um outro caminho. Ele escolhe ir pelo deserto, passar por Sicar. Quando ele disse que ia passar por Sicar, pelo deserto, eu imagino que os discípulos fizeram um contraponto. Mas, Senhor, ali é quente, vai faltar água, a gente vai ter uma viagem mais desgastante. E ele disse para os seus discípulos que era necessário passar por Samaria. Ele, no versículo 4, era necessário passar pelo deserto. Meus irmãos, algumas vezes esse necessário a gente interpreta de forma equivocada. A gente interpreta errado. Veja o que diz João capítulo 4, 10, 13, 14, quando do encontro da mulher no poço de Jacó, lá em Sicar. Vejam, há um diálogo que vai ser reproduzido, que vai nos beneficiar até hoje. Meus irmãos, se ele fizesse o caminho fácil, não teria passado por Sicar. E nós não teríamos a história da mulher samaritana. E ele vai dizer, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria da água viva. Naquele diálogo, ele se dirige à mulher, e naqueles dias os homens não podiam falar com mulheres. Mulheres fora de casa só podiam falar com os maridos ou com os pais. E mais, ela era samaritana, e quando ele dirige a palavra para ela pedindo água, ela se assusta. Mas no diálogo, ele fala de 2 águas. Mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu lhe daria.
e ele te daria a água viva. E veja o que diz o versículo seguinte: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Usavam a mesma terminologia, mas falavam de coisas diferentes. Ela falava da água material, ele falava da água que mata a sede do Espírito. O rei Davi, em um de seus salmos, ele vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e completa com uma pergunta: Senhor, até quando estarei distante da tua face? Ele falava de uma sede, meus irmãos, que nós temos até agora, e temos tentado matar, e até temos conseguido matá-la. No entanto, a água que mata essa sede são os alimentos espirituais. O Evangelho de Jesus, o amor, o crescente sentimento no bem, a caridade. No entanto, algumas vezes ainda continuamos tentando matar a sede de outras formas e, como disse anteriormente, nos frustramos. Mas ao contato com Jesus, íntimo e pessoal, a nossa sede vai sendo saciada. Para quê? Para que eu possa me sentir equilibrado, feliz, harmonizado, sabendo passar pelos problemas e dificuldades com dignidade, enfrentando com inteligência e com lógica, focando não o problema em si, mas as soluções, e mais que isso, poder também, com esse equilíbrio, ajudar os outros. Dividir essa água que jorra de mim para a vida eterna. Meus irmãos, é Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, ele tem um registro muito interessante. Ele diz assim: aquele que espera em Deus apenas para esta vida é o mais infeliz de todos os homens. A proposta do Evangelho do Cristo, ela visa a aquisição da vida eterna. Ela fala de melhoramento espiritual, ela fala de ascensão, ela fala de felicidade completa. E algumas vezes nós estamos nos satisfazendo com pequenas migalhas. Como disse no começo, a Casa Espírita oferece sim o passe, a água frutificada, como recursos, mas tem muito mais a ser oferecido pelo Espiritismo do que nós imaginamos. Simplesmente um reequilíbrio físico é muito pouco. Ele oferece-nos a oportunidade de rever os nossos conceitos e nos melhorar como pessoas e nos avançarmos na construção de luz própria e sermos seres independentes e plenamente felizes. É um desafio? Claro. O Espiritismo, meus irmãos, é um desafio. Não é uma religião que nos convida a facilidades. Não fomos convidados a facilidades. Fomos convidados a encarar a nós mesmos e vencer esse que somos nossos próprios e maiores inimigos. Quantas vezes, meus irmãos, sabemos o que temos que fazer? Quantas vezes? Mas ainda voluntariamente não fazemos. E dizemos que não conseguimos, é bem verdade. Algumas vezes não conseguimos, mas para não conseguir, precisamos estar tentando. Então, meus irmãos, aquele encontro foi porque Jesus não quis passar pelo atalho. Muitas vezes a dor que você está passando é a dor necessária. E há uma fala do próprio Evangelho segundo o Espiritismo que diz que Deus não nos dá um fardo maior do que nós podemos levar. Ele só dá aquilo que eu posso. E esse fardo, meus irmãos, entre aspas, fardo, poderia ser entendido como oportunidade, como benefício, como uma construção própria em direção ao aprendizado. Quantas vezes, meus irmãos, esse fardo é o nosso corretivo? Talvez seja ele que nos auxilie no entendimento de que somos capazes de superar as crises e vencer. Quantas vezes não queremos o fardo? Meus irmãos, aqui entre nós, posso ver alguns companheiros de cabelos tão claros quanto os meus. Quantas experiências tivemos ao longo da vida? De um problema qualquer, uma fase que não queríamos ter passado. Mas depois de alguns anos, percebemos o quanto aquela dificuldade nos fez bem. É o trabalhador que fica desempregado e é obrigado a abrir um pequeno negócio e pega dinheiro emprestado com a mãe ou com o irmão e monta um negócio. E o negócio dá certo, cresce, ele ganha dinheiro, emprega pessoas, beneficia a comunidade, começando por uma dor que ele não queria ter passado. A vida é assim. À medida que eu aprendo e aceito a dificuldade, eu torno-a positiva.
Viemos aqui, meus irmãos, nessa noite para positivar o nosso problema e ver que por detrás dele, desse desafio, existem inúmeras oportunidades de aprendizado. Mas naquele episódio, Jesus preferiu passar pelo caminho mais difícil. Temos tentado fugir? Quantas vezes, meus irmãos, queremos os atalhos? Quantas vezes os atalhos? A facilidade. Vivemos num mundo que a proposta é facilidade. Os próprios restaurantes, os chamados self-services, estão lá, as comidas estão prontas. Alguns anos atrás tínhamos que fazer um pedido e aguardar, mesmo que fosse um prato feito. Nós queremos a facilidade. Os caixas eletrônicos que funcionam 24 horas por dia. O miojo, os companheiros conhecem o miojo? O miojo, o macarrão que fica pronto em 3 minutos. Nós queremos facilidade. No entanto, meus irmãos, a vida não é para facilidades. Enganamos-nos quando acreditamos que a vida seja um parque de diversões. Viemos aqui, a esse planeta, para enfrentar um verdadeiro canteiro de obras, aonde a construção somos nós mesmos, o reino de Deus dentro de nós. Mas passamos pelos atalhos, queremos os caminhos fáceis, mas não entendemos que o caminho da dor seja necessário. Quando pensamos necessário, meus irmãos, quando não entendemos isso, quais são os nossos comportamentos quase que automáticos? Talvez não na mesma sequência, mas começamos a lastimar, reclamamos da vida, começamos uma lastimação profunda. Ela passa para reclamação. Conhecemos pessoas que reclamam de tudo e de todos e o tempo todo. Conheço pessoas que reclamam de detalhes. Nunca estarão satisfeitas. Já contei isso aqui numa outra palestra, né? Eu tive fazendo um trabalho lá em Jacaraípe, e era um trabalho de fotografia de uma artista plástica, e no final ela ofereceu um bolo. Comemos um bolo de laranja com maçã, e ela deu a receita, já tinha até impressa. Cheguei em casa nos dias seguintes, tentei fazer o bolo, e deu certo, e convidei um amigo, muito exigente, a quem eu amo. Mas ele chegou, comeu o bolo, disse que estava muito bom, tudo muito bom, mas depois ele disse, puxa vida, se você tivesse descascado a maçã, o bolo ficaria melhor. Meus irmãos, há pessoas que estão focando no que está faltando o tempo todo. Nunca estarão felizes. Sempre procurarão o sofrimento. Reclamam demasiadamente. Emmanuel, quando fala de reclamação, ele vai no livro Vinha de Luz, lição 118, ele diz assim, o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interior e perguntar a si mesmo. Queixar, por quê? Queridos, olhe para o lado de fora. Olhe para o sol, olhe para o ar, olhe para a saúde, mesmo que parcial. Queridos, quantas vezes nós focamos no que está faltando e sofremos. Recebi, uns anos atrás, uma receita de uma amiga minha, de Miracema, Rio de Janeiro, que é pastora. Ela disse assim para mim, de vez em quando eu acordava naqueles dias difíceis, cheia de uma proposta de sofrimento, depressão, e ela começava a enumerar, fazendo uma lista de tudo que ela tinha. Então ela lembrava que acordou, que abriu os olhos e podia enxergar. Ela lembrava que dormiu numa cama limpa, que ela tinha uma coberta, que ela não sentiu frio, e que aquela cama estava debaixo de um teto. Ela lembrava que teria um café da manhã para tomar, ela que tinha algum dinheiro, ela lembrava que podia ir para o seu trabalho, ela tinha um trabalho a realizar. E de repente, aquela sensação de vazio pelo que faltava desaparecia. Meus irmãos, nós escolhemos ser felizes ou infelizes. Há uma frase de Abraham Lincoln, grande nome americano, ele vai dizer assim, as pessoas são, na sua maioria, tão felizes o quanto decidam ser. Poder de decisão, eu posso parar de reclamar, mas veja a conclusão do texto de Emmanuel. Ele vai dizer, não será a esfera da luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz? A dor que reclama o alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? Se fôssemos espíritos angelicais, não estaríamos mais nesse planeta, meus irmãos. A não ser para uma missão. Se estamos aqui, num planeta de provas e expiações, migrando aceleradamente para a regeneração, cheio de resquícios de provas e expiações, é porque precisamos experienciá-las. Podemos tirar proveito disso, aprender com a crise, desenvolver e evoluir. Ou então podemos ficar
na reclamação. No entanto, a lastimação, a reclamação migram para a murmuração. Os companheiros sabem a diferença entre reclamar e murmurar? O murmurador reclama sozinho. Você está em casa, está ouvindo a vozinha dele lá na cozinha. Parece que está cuspindo marimbondo. Reclamando dele mesmo. Muitas vezes de detalhes. Com relação à murmuração, quem vai falar para a gente é Paulo de Tarso. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Poderíamos trazer a fala de Paulo para o meio espírita. Porque ainda temos companheiros, ou ainda somos às vezes os que murmuram. Reclamamos de tantas coisas, fazemos divisão, fazemos uma separação, nos separamos, rompemos uns com os outros, por questões de melindres. Estava comentando com o Kleber, fiz uma viagem agora de 8 dias, fazendo palestras pelo interior de Minas Gerais e do Espírito Santo. Conheci uma casa em que um certo companheiro, não vou dizer o lugar para não ficar, isso vai para a mídia, mas ele teria se aborrecido e deixado de frequentar a casa porque a parede não foi pintada da cor que ele achava que deveria. Meus irmãos, um detalhe insignificante. Mas a gente faz isso às vezes. Reclama, murmura, lamenta. Desnecessariamente. Talvez seja a hora de recuar. Pensar no meu próprio comportamento. Será que eu sou esse reclamão? Eu posso mudar? Claro que podemos. Todos nós temos oportunidades a cada dia de rever os próprios conceitos e nos corrigir. É algo fácil? Não. Mas é algo necessário. Na verdade, meus irmãos, estamos encarnados aqui para isso. Viemos aqui para olhar para a gente mesmo, descobrir os defeitos. E não invalidá-los, não. Mas começar a corrigir. Se eu enxergar o meu defeito, maravilha. Às vezes eu enxergo o defeito e me autoflagelo. Me culpo, me condeno, agi errado. Eu enxergo os defeitos na perspectiva de corrigi-los. É possível? Sempre. E todo defeito e todo problema só é resolvido à medida que eu admito que ele existe e eu reconheço. Senão não há mudanças. Senão nós não seremos capazes de mudar. É a fala de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Reconhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Não há como evoluirmos sem um trabalho sério de reformulação moral, sem nos atentarmos para nós mesmos, num trabalho de monitoramento, para nos tornarmos o homem de bem, que é a proposta do Evangelho. Mas seguindo o raciocínio, lastima, reclama, murmura, depois ele começa a blasfemar. A blasfêmia, meus irmãos, é começar a falar mal agora contra Deus. Não satisfeito de reclamar dos amigos, dos vizinhos e dele mesmo, ele começa a falar mal de Deus. Ele blasfema contra o Senhor. Meus irmãos, talvez ele cometa o erro que nós tenhamos cometido algumas vezes, de nos comparar. Queridos, comparações não funcionam. Nunca funcionaram. De um erro nós cometemos, de dois, um erro cometemos quando nos comparamos com a história do outro. Vejam bem, deixa eu passar aqui, esse é grande. Deixa eu só explicar para os internautas que aqui passam uns aviões muito grandes, a gente tem que fazer umas pausas, né, Roberto? Mas enfim, de um erro nós cometemos sempre desses dois, quando nos comparamos com os outros. Ou eu comparo o meu melhor com o pior do outro e me sinto superior, e alimento o orgulho e a vaidade, está errado. Ou então eu comparo o meu pior com o melhor do outro e me sinto inferior. Não funciona também. Meus irmãos, a única comparação saudável que funciona é quando eu me comparo comigo mesmo. O homem que eu fui ontem com o homem que eu sou hoje. É a proposta de Allan Kardec, falando sobre o homem de bem. Ele vai dizer que o homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor que ontem. E amanhã ele há de procurar ser melhor que hoje. O processo de evolução é um convite à atividade constante e diária. Nós podemos transformar o dia em algo positivo. É uma fala de Chico Xavier, né? Chico Xavier diz assim: cada dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro da vida. O que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. Meus irmãos, o que eu quero escrever na minha vida, no dia de hoje, nas horas que me restam? Reclamar, lamentar, murmurar? Veja, meus irmãos, então essa comparação que não funciona. Há um salmo, o salmo de Asaf,
73, no versículo 13 e 12, diz assim: pois eu invejava Asaf dizendo, os arrogantes ao ver prosperidade nos perversos. Eis que são esses ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Visão parcial e limitada de Asaf. Meus irmãos, esses políticos estão desviando verba e que acreditam estar se dando muito bem, estão na verdade se dando muito mal. Porque para eles a lei de causa e efeito funcionará como para todos nós. Então, se eu desvio uma verba escolar para comprar um veículo, mais tarde, ao retorno ao plano espiritual, me achando que me dei muito bem, eu vou rever a minha história, talvez num telão de plasma, uma matéria que eu desconheço, ou não me lembro, não é? E aí nós vamos ver, eles vão ver as crianças que passaram fome por conta do desvio de verba que eles fizeram. O remorso e a dor vai ser muito profunda. E eles vão necessariamente, por amor e misericórdia de Deus, por correção, não é castigo não, reencarnar numa condição muito miserável, para poder também experienciar a fome. Para um dia, em encarnações futuras, quando tiverem o poder nas mãos de novo, não quererem mais deixar ninguém passar fome. Meus irmãos, nós aprendemos assim, a duras penas. Talvez a dor que eu esteja passando agora, o parente que me incomoda, seja o retorno do incômodo que eu fiz na minha família do passado. E agora eu aprendo, sentindo na minha própria pele. Mas, meus irmãos, avançando então, muitas vezes a atitude da murmuração, da reclamação, leva ao desespero. E o desespero, queridos, muitas vezes culmina com o suicídio. Eu queria abrir aqui um parênteses pequeno, mas muito importante. Se te passar na mente a ideia de suicídio, leia o que diz o livro dos Espíritos. Leia o que diz a parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, desgostos da vida e suicídio. Descubra a verdade daqueles que pensam que pode fugir da vida pela via do suicídio. Enfrentam, claro, não é para sempre, não é eterno, vão ser socorridos um dia, mas enfrentam uma profunda dificuldade. Nós fizemos uma pesquisa que gerou uma palestra, chama-se Suicídio e Espiritismo, ela foi filmada lá em Colatina, está na internet. Se você se interessar para conhecer profundamente o resultado do suicídio, veja essa palestra. Mas sigamos então, meus irmãos, o que o Evangelho propõe? Qual é a realidade do Evangelho? Ele nos convida a ter força. Ele nos dá força. Ele nos dá a coragem de vencer, de enfrentar a vida. Ele nos dá a fé. Porque fé é diferente de coragem. Coragem não é ausência de medo. Ausência de medo é fé. Ele nos dá a paciência de esperar os resultados. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos o fast food, o miojo da espiritualidade. Há problemas que vamos ter que levar a vida toda. Eles são nossos professores. Vou dar o exemplo de Chico Xavier. Francisco Cândido de Paula Xavier. Um missionário. Passou a vida toda com o seu olho direito com um desvio de retilíneo que sangrava e que purgava. Ele tinha um leve estrabismo no olho esquerdo. Incomodou Chico a vida toda. Usou óculos durante o dia, durante a noite, óculos escuros. Por que Emmanuel não curou Chico Xavier? Não é? Por que o doutor Bezerra de Menezes não fez uma cirurgia? Porque era necessário ele passar pelaquela questão, era dele, não sabíamos qual é. Meus irmãos, todos nós passamos por dores muitas vezes necessárias, mas que podem ser aliviadas se nós compreendermos a dor, aceitarmos a dor e mais, aceitarmos a ajuda. Somos seres necessitados, podemos receber o auxílio do outro, o carinho, o afeto. Podemos abrir o coração para receber o auxílio de Jesus, mas o egoísmo nos impede. Eu quero resolver da minha maneira e no meu tempo. Nem sempre conseguimos. É bom até o incentivo para chegarmos à conclusão que somos seres dependentes da divindade. E quando aceitamos isso, não há vergonha alguma, não há problema algum, só angariamos vantagens. Quando eu percebo que eu sou um ser que posso sim pedir socorro, pedir auxílio. O falso orgulho me leva a achar que eu só posso ajudar. Estar na posição de quem ajuda é fácil. Mas aquele que pede precisa ser humilde. E a humildade é uma das principais valências morais a serem conquistadas no crescimento moral que todos nós estamos submetidos. Mas enfim,
o Evangelho propõe resignação. Meu irmão, minha irmã, resignação. Essa capacidade intelecto espiritual de aceitarmos as dificuldades da vida sem nos revoltarmos. Essa questão de renúncia anunciada por Jesus, foi Ele que nos propôs. Meus irmãos, o Cristo veio dar-nos duas lições fundamentalíssimas. Primeiro, a humildade. Poderia ter escolhido nascer no império, filho de uma família rica. Ele é o governador do planeta, mas quis dar-nos o exemplo de uma família simples, onde ele trabalhou a humildade. E no segundo momento, ele veio nos ensinar a renúncia. Meus irmãos, ele não morreu na cruz para nos salvar. Não. Ele morreu na cruz para dizer para a gente que os problemas, por piores que sejam, eles passam. O que não pode passar é o nosso desejo de construção do reino de Deus em nossos corações. Fala de Maria, capítulo Boa Nova, capítulo 30 do livro Boa Nova. Mas veja o que ele vai dizer para a gente com relação à renúncia. Está ali Maria tirando do Calvário. Lucas capítulo 9, versículo 23. Palavra de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, se alguém quiser vir após mim, nós podemos escolher. Está em nossas mãos, de novo, a escolha. Temos o livre-arbítrio. Se alguém quiser vir, mas observe que aqueles que quiserem vir devem negar-se, renunciar-se a si mesmo. Allan Kardec, interpretando essa fala de Jesus, inspirado por benfeitores espirituais, diria que os grandes males da sociedade são o orgulho e o egoísmo. É preciso eliminar o orgulho. A nossa luta é para eliminar o egoísmo, combater a nós mesmos, a ideia de que somos o centro das atenções e mais importante que os outros. Meus irmãos, somos seres iguais, em níveis de evolução diferentes, mas somos iguais. Não temos o direito de condenar o outro. O outro é nosso irmão de jornada, que ainda comete erros, mas que um dia, como nós, reverá seus comportamentos. Emmanuel vai dizer-nos, no livro Vinha de Luz, não me lembro a lição, de que o algoz de ontem será o mentor de amanhã. Estamos todos em evolução e podemos estender as mãos uns aos outros, a começar pela compreensão e por uma vibração. Ore por esses políticos. Confie, faça suas atitudes, vote melhor, mas ore. São homens que estão vivenciando um grande drama e que será muito mais intenso quando retornarem à pátria espiritual, se não se corrigirem a tempo. Mas vamos lá, ele diz ainda, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Jesus não estava enganando ninguém, há uma cruz a ser tomada. No mínimo, a cruz da evolução moral. Que nós temos que olhar para a gente mesmo e algumas vezes nos desagradar. Eu queria agir assim, mas assim não é o Evangelho de Jesus. Então eu vou escolher agir da forma correta, mesmo que eu me desagrade. Só depois então ele diz, vem e siga-me. Interessante, quando fala em aflição, Tiago, na carta que escreveu, o apóstolo que ficou em Jerusalém, ele vai dizer no capítulo 5, versículo 13, ele pergunta assim, está alguém entre vós aflito? Meus irmãos, a vida moderna nos tem feito seres aflitos. Está alguém aflito? Olha o que ele diz, ore. Eu tenho orado, meus irmãos, tenho reservado tempo no meu dia a dia, na minha rotina para oração. Podemos fazer tal qual nossos irmãos do Islã, talvez marcar os horários de prece, programe seu smartphone para as orações, toque. 3 minutos, 2 minutos de prece, vá ao banheiro, mesmo que ninguém te veja. Ele se deita no chão, se ajoelha no chão em direção à Meca. Não precisamos fazer isso. Mas reserve um momento de oração. A oração te reabastece, a oração alivia a aflição. A oração é capaz de trazer soluções que nós não percebemos quando estamos tensos e aflitos. Então, que ele está aflito, ore. Então, bem-aventurados, meus irmãos, os aflitos. Bem-aventurados aqueles aflitos, porque a promessa de Jesus é que eles serão consolados. Então, se a minha dor, se a minha luta é uma luta por melhoria moral, se eu compreendo que eu estou sofrendo por conta das minhas próprias questões, a explicação do Espiritismo traz o consolo. Nós seremos consolados. Estamos sendo consolados à medida que entendemos a dinâmica da vida
através da visão espírita. Mas o resultado de paz e alegria vai depender do que eu fizer com esse conhecimento intelectual. Os filósofos dizem que a viagem mais profunda e mais longa que um homem pode fazer, ela mede 30 centímetros. É a viagem do entendimento intelectual para o coração. Meus irmãos, viemos aqui essa noite na casa do irmão Tomé, na casa de Jesus, para sentir os nossos corações, para entender que esse momento é crucial da nossa história. Ele nos clama um posicionamento. Essa encarnação, chamada encarnação da nova era, é um momento fundamental onde eu posso definir o meu futuro espiritual. Eu preciso dessa vez deixar de ser apenas aqueles que escutam a palavra de Deus e não as praticam. É fala de Jesus, o Nazareno, capítulo 15 do seu Evangelho, através de João. Ele vai dizer assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Será que eu tenho guardado os mandamentos de Jesus? Eu tenho tentado aplicá-lo à minha vida? Por que senão eu vou continuar sendo apenas um intelectual espírita? Não faz sentido. Se o Espiritismo dessa vez não fizer com que o Evangelho de Jesus se torne prática e vivencial, eu vou ter desperdiçado de novo uma grande oportunidade. Assim como fiz nos bancos das igrejas anteriores que nós professamos a fé. Quantas vezes, meus irmãos, na Idade Média, nós nos reunimos numa catedral para adorar a Deus e saímos dali, levando na mão uma espada afiada, que o punho da espada é do crucifixo do Senhor, para matar as pessoas. Cometemos o equívoco do ontem, mas hoje, meus irmãos, muito mais maduros, o convite é um posicionamento ao lado de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28, para a gente pensar em terminar, uma das falas mais ouvidas e faladas nas tribunas religiosas do mundo inteiro, aquela que o Cristo vai dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há uma tradução que diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A promessa de Jesus, meus irmãos, na compreensão do seu Evangelho e um desafio pessoal de colocarmos em prática esse Evangelho é de alívio. Não importa qual seja o seu diagnóstico, se é um câncer, se é um problema mais grave, se é uma leucemia, não importa se você está desempregado, não importa o tamanho da sua dor, ao lado de Jesus, ela inevitavelmente será menor. Na prece de Cáritas, ele vai dizer assim: Deus, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores, vejam bem, acalmar-se-ão. Às vezes fazemos do Evangelho uma mesa de comércio. Eu dou e quero receber. Meus irmãos, muitas vezes o que vamos receber será apenas o acalmar de nossas dificuldades. Vou deixar na tela essa imagem de Jesus socorrendo esse rapaz. E podemos sentir que seja esse rapaz algum de nós. Ele vem, não sei a história dele, mas ele vem de uma região de sombras, ele está abatido, ele está sofrido, ele tem dificuldades. Como nós. Mas Jesus enfrenta a dificuldade em busca da ovelha perdida. Aquela parábola lá no livro de Lucas, né? Aquele bom pastor, aquele pastor tinha um rebanho, 100 ovelhas. Ele era cuidadoso. Todos os dias levava as ovelhas para tomar água e para pastar. No final da tarde, ele trazia as ovelhas para o aprisco. Contava uma a uma. Nessa parábola, ele percebeu que lhe faltava uma ovelha. Já era noite, os perigos estavam a todos os cantos, haviam lobos, o frio do deserto começava a cair, mas esse homem deixa as suas 99 ovelhas no local seguro e vai em busca da ovelha perdida. Meus irmãos, algumas vezes a figura é essa: nós é que desistimos de nós mesmos. Jesus jamais desistirá de você. É hora de facilitar as coisas para os benfeitores espirituais, começando nós mesmos a não desistir de nós mesmos. O socorro é disponível, o socorro é real, o socorro é possível. Mas algumas vezes sou eu que não permito. Sou eu que inconscientemente ou inconscientemente não quero.
prefiro alimentar o orgulho e o egoísmo. A fala que comentei mais cedo, fala de Jesus para terminar. Porque sem mim nada podeis fazer. É hora de nos rendermos à necessidade que temos dos benefícios da divindade. Porque sem Jesus nós não podemos. Muita paz, queridos.